Bom dia, gente! Quem tá aqui comigo nessa segunda-feira, última segunda-feira do ano. Já quero avisar que essa live vai ficar gravada, vocês vão conseguir saber como é que faz a mandala. Eu vou explicar tudo direitinho, como faz a mandala. Eu vou falar um pouquinho... Ixi, tô com um negócio de rima aqui ainda. Vou falar um pouquinho sobre as energias de 2026, bem por cima. Ainda vou fazer uma canalização um pouco mais completa. Vou dar uma pincelada aqui. Essa canalização um pouco mais completa, ela vai entrar lá no portal, como aula do portal. Mas eu já vou conseguir adiantar bastante do assunto aqui com vocês hoje. Esse daqui é o melhor ritual de final de ano. É o melhor ritual. Eu faço essa mandala de desejos, de manifestação com o universo desde 2019 e é assim, impressionante. Primeira vez que eu vi isso, eu vi numa comunidade no Facebook, né? Porque a gente ainda usava muito Facebook. Foi no final de 2019. E aí minha mãe que achou essa publicação e ela falou assim: ai filha, o pessoal tá falando que realiza as coisas, que é impressionante. Quem fez no ano anterior voltou para avisar esse ano que o negócio, assim, é do balacobaco, que realmente realiza. Vamos fazer? Eu falei, vai, mal não vai fazer, né? Vamos fazer. E, gente, foi um negócio, assim, mas muito impressionante mesmo. Eu até brinco que em 2023 eu coloquei que eu queria uma gravidez saudável e tranquila. E eu nem lembrava disso, porque a hora que você tá ali escrevendo, vão vindo desejos na sua cabeça que você tá muito em conexão com o seu eu superior. E aí esse desejo ele veio, eu escrevi e eu nem lembrava que eu tinha escrito. E aí em 2024 eu tive uma gravidez muito tranquila, muito abençoada e muito saudável. Então o que a gente coloca nessa mandala, às vezes a gente nem lembra. E depois a gente vai lendo, eu gosto de tirar foto dela, a gente vai lendo. Funcionou, meu amor? Obrigada. A Henrique está aqui nos ajustes técnicos, como sempre. E é impressionante como as coisas acontecem. E se não acontece exatamente naquele ano, beijo, vai acontecendo nos próximos e nos próximos e nos próximos. A manifestação, ela vai pro universo. Então é o ritual que eu mais gosto de ensinar, assim. E essa mandala, ela só pode ser feita na noite de ano novo. Então não adianta você queimar ela hoje, queimar no dia 30, queimar no dia 1º. Não vai adiantar, ela tem que ser queimada, tem que ser feito o ritual completo na noite do dia 31, porque é uma janela cósmica muito grande. Eu vou explicar tudo isso pra vocês em detalhes, tá? Essa live vai ficar salva, até dia 31, no dia 1 a gente apaga ela, a gente arquiva ela, porque é um ritual que não vai adiantar ser feito depois. Então por isso que eu falo pra vocês, faça no dia 31, ela muda a nossa vida, é um negócio assim impressionante. Eu confesso que a primeira vez que eu fiz meio desconfiada, mas assim, mal, como eu falei pra vocês, né? Mal não vai fazer. E eu fiquei impressionada e virou meu ritual favorito. Esse e os banhos de ano novo, eu faço todo ano. Os banhos eu faço desde 2018, eu comecei um ano antes. E até virou uma tradição da nossa empresa, da nossa loja. Eu canalizo os banhos com as energias e as frequências do próximo ano e a gente toma. E aí teve muitas pessoas que perguntaram: Gabi, por que tem um banho pra gente tomar no dia 3? Tem 30, 31, dia 1º e depois um outro banho no dia 3. Por que não tem o do dia 1 e 2? Algo do tipo, né? Não, tem, 30, 31 e 1. E aí depois tem no dia 3 e alguém me perguntou por que não tinha no dia 2. Porque os mentores falaram que no dia 3 de janeiro a gente vai estar recebendo energias muito boas do plano espiritual. Então que esse banho, ele vai ajudar a gente a fazer essa conexão com essas energias desse momento. Então deixa eu ver só o que vocês estão falando aqui nos comentários. Fiz ano passado e muita coisa aconteceu. As que não aconteceram eu tenho certeza que vai acontecer ainda, porque leva um tempo. Sim. Eu preciso pegar a minha do ano passado pra ver o que aconteceu. Eu não lembro o que pedi. Eu não lembro o que eu pedi na minha também. Eu tirei foto dela e eu também não lembro. Mas eu sempre fico impressionada. Era pra eu ter lido antes. Uma coisa que eu fiz esse ano, na Jornada da Prosperidade, que a gente faz sempre no começo do ano, mas que mudou o calendário, e eu vou até explicar o porquê que mudou o calendário de acordo com as energias de 2026. Eu fui olhar o meu Vision Board que eu fiz pra 2025. Gente, teve coisa que aconteceu no 45 do segundo tempo e que eu fiquei passada. A gente teve uma surpresa agora no final do ano, eu vou contar mais pro meio do ano pra vocês, que a gente já tá ajustando várias coisas
desse recebimento do universo pra nós. E cara, isso tava no meu vision board e aconteceu e eu não achava que ia acontecer. Então, é o que eu recomendo pra vocês também. A hora que vocês estiverem fazendo a mandala, vai sintonizando com imagens, vai depois, antes ou depois de você fazer a sua mandala, monta uma pastinha lá no Pinterest, vai pegando referências de coisas que você deseja. Ah, eu quero tal carro, eu quero esse computador, eu quero esse celular, eu quero ter essas maquiagens aqui, ah, eu quero fazer viagem tal, então coloca a foto da imagem. Eu colocava foto assim, tipo, nas minhas primeiras manifestações de Grabovoi, eu queria muito ter um relacionamento. Eu fiquei 5 anos solteira depois de um relacionamento meio conturbado, sabe? E aí eu fiquei 5 anos solteira e eu achei que fosse ser carreira solo. Só que eu colocava na minha mandala de Grabovoi, que eu conheço uma pessoa parceira, que seja muito da hora, que, nossa, seja uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu, que entenda o que eu faço da minha vida, que a gente tenha uma boa conexão, uma boa química, blá, 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 blá. Também aconteceu, coloquei da gravidez e tal. Então, assim, e aí também no meu vision board, né, eu gosto de fazer. É muito interessante que você imprima essas imagens, faça um grande mural e deixe ali no seu quarto, no seu altar, em algum lugar que você vai sempre ficar olhando. Eu não ficava olhando, mas eu continuava mentalizando. E aí eu abri essa minha pastinha, tinha foto da gente com o nenenzinho, né, um casal com o neném, a foto das viagens. Eu tinha colocado o Stonehenge na minha mandala de manifestação por causa daquela visualização que eu tinha tido. E eu nem sabia que a gente ia conduzir jornada, que a jornada ia ser em Stonehenge. Quando eu, no dia 3 de janeiro do ano passado, que eu tive, os dias 3 de janeiro, eles são muito impactantes. Os mentores não me explicaram ainda o porquê, mas é um dia muito bom pra gente se conectar à força do universo, à força do nosso eu superior. Por isso que veio esse banho pro dia 3. E aí nesse dia 3 de janeiro que eu sentei pra meditar, eu me vi sentada dentro de Stonehenge e acendeu essa vontade de ir pra lá. E aí eu coloquei a foto de Stonehenge no meu vision board, lá nessa pastinha do Pinterest, e depois, só lá pra março, abril, que os mentores falaram, não, você vai gravar. Eu tinha acabado de ter a Lili, eu achei uma loucura completa dos mentores quando eles falaram, não, a Jornada do Equilíbrio vai ser filmada em Stonehenge. Eu falei, não vai não, gente, como eu tenho neném pequeno. E foi, sabe? Às vezes a gente duvida das coisas que vem na nossa intuição, que vem no nosso querer, que a imagem aparece pra gente, a gente duvida muito. Mas, cara, se vem pra você, é o universo falando assim, minha filha, foca nisso daqui, porque isso daqui vai acontecer na sua vida. Não sabemos quando, mas vai acontecer. Às vezes acontece exatamente naquele ano, às vezes levam alguns anos pra acontecer. Tem algo que eu manifesto muito pro universo e que vai acontecer ainda, que já tá cada vez mais perto, tô sentindo que tá mais perto, sabe? A gente também vai sentindo que tá chegando. Então é interessante vocês reunirem essas imagens e fazer junto com esse ritual. É um ritual que é legal você separar um tempo de conexão, que você vai conseguir se concentrar. Eu gosto de fazer a minha mandala, eu sempre faço no dia anterior. Escrevo, me conecto, coloco mantras de prosperidade, acendo o incenso, sopro canela e etc. Vou me conectando, o que vai vindo na minha intuição naquele momento também. A gente tem que respeitar muito o nosso sentir, o chá que eu vou fazer e etc. E eu vou construindo isso. Eu vou pensando no que eu quero para esse novo ciclo, para esse novo ano, para mim, para minha família, para o meu negócio, para minha prosperidade. Você pode pensar pro seu trabalho, né, pro seu emprego. Você vai colocando ali tudo que você quer manifestar, tudo aquilo de bom que você deseja para si mesmo nesse próximo ano. E aí depois eu gosto de escrever. Aí sim que eu sento, começo a escrever tudo, colocar no papel, vou escrever na mandala, vou fazendo o espiral todo certinho, deixo ali com cristal, sempre faço até o momento de queimar, vou fazendo uma imposição de mãos. Eu vou viajar, não viajar, eu vou para uma chácara com os amigos nossos, a gente alugou uma chácara, nosso pessoal, e a gente vai passar a virada lá. Então eu vou pra lá no dia 30 e vou passar a virada de ano com eles. Mas não importa onde eu vou, eu sempre levo a mandala e no dia 31 à meia-noite eu queimo essa mandala. Falo parabéns pra todo mundo, feliz ano novo, estamos comemorando, celebrando, e aí eu já vou lá e queimo a mandala. Ou alguns minutos antes ou alguns minutos depois, depende muito de onde eu tô. Teve ano que, por exemplo, eu fui pra praia e aí a gente saiu pra ir pra praia às 11h30 da noite. E aí eu queimei
antes de ir pra praia, porque eu falei, bom, não sei até que hora que a gente vai ficar, eu não quero perder a janela. Então, assim, entre 11h30 e meia-noite e meia, 1h, tá muito propício. Depois, antes disso, ainda não é muito legal, e muito depois da 1h também já perdeu muito essa janela de alegria, dessa grande manifestação que a gente faz. Por que acontece? O dia 31 de dezembro, na frequência como um todo, no calendário energético e espiritual, ele não tem grandes significados. Só que, como o calendário gregoriano, né, a igreja trouxe esse calendário pra gente, e a gente se conecta, o mundo inteiro se conecta com essa passagem, com essa renovação de ciclo, o consciente coletivo tem muito, mas muito poder, porque são muitas mentes. Imagina o Brasil, né? Vamos falar, porque tem vários fusos horários, né? Várias culturas diferentes. Mas quando a gente fala de nível de Brasil, o dia 31 é uma passagem de ano muito grande. Quantas pessoas, milhões de pessoas tem no nosso país? Eu não sei dizer. Alguém sabe falar? Quantas milhões de pessoas nosso Brasil tem? Se a gente já chega na casa de 1 bilhão, alguma coisa do tipo. Mas é muita gente vibrando nessa positividade, desejando coisas boas, fazendo o seu pedido, fazendo os seus rituais. Então se abre um campo de manifestação imenso. É uma janela muito grande, muito grande, muito positiva. Então você fazer essa queima, 210 milhões, gente, é muita gente, 200 milhões. Então imagine, 200 milhões de pessoas com esse pensamento de renovação, de felicidade, de alegria, manifestando todo mundo junto, isso expande demais o campo e leva esses nossos desejos para o universo com mais força. Porque a força do coletivo, aquilo que a gente faz em egrégora, tem uma potência imensa. Ela realmente cresce. A live vai ficar gravada, gente? Vai sim. A gente vai deixar a live gravada até dia 31, depois da meia-noite, aí eu já guardo, já arquivo essa live. Porque é aquilo que eu falei, só dá pra fazer esse ritual de ano novo mesmo. E aí, fazendo só explicações aqui, aí eu vou ensinar a mandala, vou deixar mais pro final, tá? Até quem tá assistindo a gravação depois, mais pro final, mas assiste a live inteira que vale a pena. Deixa tocando enquanto você vai arrumando sua mala, vai arrumando suas coisas aí. Quando eu fazia essa mandala, eu não sabia muito bem quem que era Grabovoi, o que eram esses números e etc. A gente viu na internet que o negócio funcionava, tinham vários relatos de pessoas falando assim, cara, inacreditavelmente, quase tudo que eu coloquei na mandala, ou tudo que eu coloquei na mandala realmente se concretizou. Eu e minha mãe fizemos, e aí que eu fui entender de Grabovoi, o que eram essas sequências. E esse ano, canalizando o box de dezembro, que os mentores explicaram o que é essa frequência, o porquê. O Grigori Grabovoi, ele foi um físico quântico. Eu sempre fico na dúvida se ele é vivo ou se ele já morreu, gente. Todo ano eu tenho a mesma dúvida. E essa informação nunca fica fixada na minha cabeça, eu não sei porquê. Tem coisa que a minha mente ela não registra, é uma coisa maluca. Peraí, só responder essa pergunta aqui. Ela pode ser escrita hoje? Pode, e ser queimada só no dia 31. Eu já vou chegar lá. O Grigori Grabovoi, ele tá vivo, né? Ele é esse físico quântico e ele canalizou várias sequências numéricas. Eu não sei se ele sabe explicar como que isso veio pra ele, etc. Eu nunca assisti entrevista, eu nunca fui muito a fundo. Eu soube que as sequências que ele trazia com os significados dessas sequências funcionavam, então eu simplesmente usei o método porque eu experimentei em mim e eu vi muito resultado. Na época que eu comecei a trabalhar... Nossa, a Grabovoi tá antes da minha vida, de quando eu fazia bazar. O bazar veio antes de 2000, era 2017, 2018. Nossa, faz muito tempo. Até pra responder minha mãe, que a gente tá em dúvida quando que a gente começou a fazer a mandala, mas é anterior. Porque eu comecei a pilotar a sequência de Grabovoi quando eu fazia feira em São Paulo. Que eu fazia artesanato e eu fazia muita feira de rua pra vender esse meu artesanato, literalmente vender minha arte. Sempre fui humanas nesse nível. E aí eu usava. E aí o que eu fazia? Eu pegava a caixinha que eu usava de caixa, que a gente recebia muito em dinheiro ainda naquela época, né? Eu escrevia na caixinha do caixa as sequências de prosperidade e as sequências de venda. Quando eu fazia o trajeto Campinas-São Paulo para fazer as feiras, eu ficava ali mentalizando a frequência de venda. Dava uma diminuída no movimento na minha barraquinha, eu voltava a mentalizar a sequência de venda. E eu fazia essas pilotagens, que fala pilotar a sequência de Grabovoi.
E eu tinha muito resultado. Questão de saúde, eu sempre tive muita infecção de urina. Aí tem sequência de saúde dos rins, a própria sequência de cura da cistite. Eu colocava essa sequência, escrevia num, como é que chama? Não é durex, fita crepe. Escrevia na fita crepe, colocava no copo com água e ficava bebendo esse copo com água. A gente pode fazer várias ativações, tem aula dentro do portal de Grabovoi, já expliquei várias vezes esse assunto. Então você pode imaginar sequências, isso é a pilotagem comum, tá? Sem ser na mandala. Imaginar essas sequências caindo como uma chuva prateada em você e tal. E eu sempre senti muito resultado. A sequência do dinheiro inesperado sempre funcionou. A sequência do 741, que acelera a manifestação, pra mim também sempre funcionou. A sequência da abundância, o 318, 798, eu acho que é essa. Faz tempo que eu não faço. Eu fui aprendendo outras formas de manifestar e acabei me desconectando um pouco de Grabovoi, mas tem uma sequência que ela é infalível pra mim, que é a 549, 71, não, 4... Gente, qual que é? Pera! Tudo é possível. 5197148, eu acho que é isso. Gente, como que assim que apagou? A cabeça da mãe, ela é maravilhosa, né? Pera aí, que eu vou até pesquisar aqui. É 5974148. Obrigada, gente. Cara, a minha memória, ela tá assim... Socorro Deus. Maternidade é um negócio que realmente nosso neurônio deve passar tudo pra criança, né? Impressionante. 7148. Assim como o 97148, toda vez eu ainda tenho o hábito de fazer minha lista de gratidão. Não consigo fazer todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana eu faço. E eu sempre coloco lá o 597148 no topo da minha lista de gratidão, assim como o 888, ali para fazer as minhas manifestações. E aí eu sempre acreditei nesses números, porque eles fazem essa ponte de conexão com o plano espiritual e tudo. É como se eles fossem comandos que conectasse a nossa mente, a mente do universo e fizesse essa materialização acontecer. E aí, canalizando, até quem já fez, quem tá fazendo o box de dezembro aí, os rituais de dezembro, na canalização inicial, os mentores falam: façam o ritual de Grabovoi no dia 31, porque Grigori Grabovoi canalizou dos pleiadianos essas frequências. E aí fez todo sentido pra mim, porque os pleiadianos, eles são os grandes responsáveis pela psicosfera do planeta, né? E por esse intercâmbio de informações entre dimensões, sabe? Então eles conectam a gente a essas frequências do plano espiritual, do plano sutil e do universo, para que a gente receba as melhores informações possíveis para a gente seguir com o nosso plano de alma. Essa é a grande missão do povo pleiadiano atualmente no nosso planeta. Então eles fazem esse auxílio. Quando eu trabalhava com as apometrias, tinha vários momentos que eles falavam de comandos de número. E aí começava a descarregar uma sequência de números, principalmente quando a gente tinha que fazer desenlace de questões de saúde. Eu sentia que dependendo de determinados momentos que eu estava fazendo cirurgia espiritual e que estava muito difícil ali, sei lá, às vezes desconectar um implante, um chip, alguma questão de saúde que tinha algum pacto, alguma coisinha mais difícil ali de fazer essa desconexão, eu sentia eles falando essa sequência numérica e aí eu começava a repetir essa sequência numérica várias vezes e funcionava, e soltava o que precisava soltar ou conectava aquilo que precisava conectar, às vezes a cura que precisava vir para aquele órgão, para aquele sistema e etc. E isso vinha dos pleiadianos, que eu estava fazendo esse trabalho sempre com os pleiadianos e com os arcturianos, na época que eu trabalhava com cirurgias espirituais. E aí para mim fez todo o sentido. Então realmente é algo que veio do plano divino, do plano espiritual, para nos conectar às nossas manifestações, e por isso que funciona tanto. E tantos anos depois, quase 10 anos depois, que essa informação chegou pra mim, e é aquilo, né? A espiritualidade não dá ponto sem nó. Eles trazem sempre as informações quando a gente tem sabedoria o suficiente pra entender. Então tem coisas que a gente ainda não entende, mas que a gente faz e que traz resultado pra nós. Então só pra poder explicar pra vocês o que é o Grigori Grabovoi, o que é essa mandala, e como ela é maravilhosa. E quando a gente começa a fazer essa mandala, a gente coloca uma frase de início, de abertura dessa mandala, e a gente coloca
uma frase de encerramento dessa mandala que ela traz isso para a força do coletivo. Então você não está manifestando só para si, porque você vai falar o seguinte, que é: desejo que todas as pessoas do mundo que tenham os mesmos desejos que eu também sejam atendidas. Essa é a frase de abertura da mandala. Eu vou falar com calma, tá? Eu tô só explicando agora por enquanto. E depois, quando a gente encerra a mandala, a gente fala: agradeço ao Divino Criador por todas as bênçãos recebidas. Que é você falar assim: cara, tudo que eu escrevi aqui vai acontecer mesmo. Eu tô agradecendo já em antemão o Criador por tudo que eu estou recebendo. Então é um ritual muito poderoso. Realmente ele traz os nossos desejos à tona. E aquilo que eu falei, pode ser que não aconteça naquele ano, mas ele está plantando a semente. Então, o que não aconteceu nesse ano, se ainda faz sentido para você, porque tem coisas que a gente coloca que às vezes não estão tão alinhadas conosco, sabe? É um desejo momentâneo. E aí, com o passar do tempo, com o despertar, com as coisas que acontecem na sua vida, você fala assim: isso aqui não aconteceu e eu acho que não faz sentido. Então, você simplesmente não repete. Mas aquilo que você deseja que aconteça ainda, aí você pode ir colocando todos os anos na mandala. Eu sempre peço muito por saúde física, sempre peço muito por harmonia, por segurança, por proteção. Isso são coisas que eu coloco em todas as mandalas. Eu acho que é um desejo excelente que a gente pode fazer. Além das coisas materiais, além das conquistas profissionais, de relacionamento, a gente pedir por saúde física. Às vezes você está passando por algum tratamento de saúde, tem a sequência do tratamento de saúde. Teve um ano que eu tava com gastrite, que eu tava com H. pylori, eu tava com refluxo. Eu coloquei na minha mandala a cura desses problemas. Sarei, nunca mais tive, graças a Deus. O tratamento teve efeito e tudo. Claro que a gente, assim, coloca as coisas de saúde que a gente quer manifestar na nossa vida, quer curar principalmente, mas a gente também tem que continuar seguindo com os tratamentos, né? Porque eu coloquei na mandala que eu vou parar meu tratamento porque o espiritual vai ajudar. Entenda uma coisa, sempre que a gente faz manifestações para o plano espiritual e que a gente se concentra como âncora energética, a gente tem que trabalhar de fato para isso acontecer. Então, se eu estou pedindo por saúde física, eu tenho que fazer os exames, eu tenho que continuar fazendo acompanhamento médico, continuar tomando remédio, seja ele alopático, seja ele de medicina natural, seja ele de medicina de farmácia. A gente tem que fazer: mas eu preciso de uma cirurgia no ano que vem. Então, coloca que essa cirurgia vai ser bem sucedida, que você vai ter uma ótima recuperação, que vai dar tudo certo, que o problema ele vai ser erradicado, e sempre colocando com frases positivas. Eu agradeço ao Criador pela cura dessa situação na minha vida. Aí coloca a sequência. Eu quero harmonia familiar. Se é uma família que não tá... Quero melhorar a relação com o meu pai, quero melhorar a relação com a minha mãe, quero melhorar a relação com o meu irmão, que a gente tá brigado, que a gente não se fala mais. E aí tem a sequência de harmonização de relacionamento. Tem sequência pra tudo. No final da live eu vou postar nos meus stories um link de uma pasta que eu tenho no Pinterest, que tem muita sequência. E o que você não achar na minha pasta, você pode colocar aquilo que você quer no Google assim. Anota aí essa parte pra você não esquecer. Você vai colocar assim: sequência para dor de garganta Grabovoi. Aí vai aparecer o número, tá? Gabi, os pedidos podem ser para outras pessoas também, familiares? Eu não gosto de fazer pedido para outras pessoas, porque eu acho que sempre que a gente faz pedido para uma outra pessoa, a gente interfere no livre-arbítrio dessa pessoa. Desejo que meu pai pare de fumar. Cara, não faça isso. Porque daí você vai atrelar toda a sua energia de manifestação à energia de uma outra pessoa. E aí pode ser que, como essa pessoa não está sintonizada na mesma frequência que você, desejando as mesmas coisas que você, dá ali uma empacada e uma embaçada nos seus desejos, sabe? Nessa hora a gente tem que realmente voltar pra nós aquilo que a gente quer. Eu não posso pedir: o meu filho ele fuma vape, eu não quero mais que meu filho fuma vape. Então coloca ali: saúde mental e sabedoria do meu filho. Coloca a sequência. Você entendeu? A gente vai dando assim uns jeitinhos. Gostaria que meu filho me escutasse mais. Ele tá na adolescência, ele não me escuta. Coloca harmonizar a relação. E aí, calma. O Henrique fez uma dúvida aqui, perguntou uma coisa aqui que eu já vou responder. Então eu desejo que meu filho me escute mais.
que ele considere mais a minha opinião. Aí você coloca, melhorar a relação entre você e seu filho, sabedoria para os filhos. Quando uma mãe pede para um filho, se esse filho tiver até de 14 a 16 anos, a gente pode pedir para os filhos, porque eles ainda estão na nossa responsabilidade espiritual. A partir dos 16 anos de idade, gente, a espiritualidade entende que aquele ser já é responsável pelo seu próprio campo espiritual, pelo seu próprio campo emocional e mental. A maioridade espiritual é com 16 anos. A partir desse momento, se a gente começa a pedir para o nosso filho, ele tem plenas condições mentais, né? Por exemplo, não tem nenhuma questão ali de distúrbios, de dificuldade, por exemplo, meu filho, ele não tem consciência nenhuma do que está acontecendo na vida dele porque ele tem alguma questão. Então, nesse caso, você sim pode interferir, mas só, tá? Se seu filho é uma pessoa totalmente independente, que faz as coisas sozinho, que tem as suas próprias opiniões, a gente não pode interferir. Então, por exemplo, eu como mãe, a Lili vai fazer 1 ano, a Lili tá com 9 meses agora, semana que vem já vai fazer os 10 meses dela já. Eu posso pedir pela saúde da minha filha, eu posso pedir por um bom crescimento, por boas habilidades, posso pedir pra ela comer um pouquinho melhor, que a introdução alimentar aqui tá meio complicada. Mas eu vou pedir por proteção pra ela, eu vou pedir por saúde, que são desejos bons que a gente pode fazer, mas eu não posso desejar determinar algo que eu quero que aconteça na vida dela porque é o meu querer. Às vezes o nosso querer não é o querer daquela pessoa. E muitas vezes, gente, isso é um desabafo como terapeuta pra vocês. A gente vê pessoas que a gente ama muito, que são extremamente importantes pra gente, que a gente vê que tá no mau caminho, que a gente vê que, tem muitos pontos a melhorar e que a gente quer que essa pessoa melhore, porque a gente quer estar mais perto e etc. Só que aquilo faz parte do desenvolvimento dessa pessoa, a gente tem que respeitar o desenvolvimento dela. Muitas das dificuldades que as pessoas passam, por piores que elas sejam, elas estão ali para fazer essa pessoa acordar ou despertar e tal. E se não acontece, isso faz parte do caminhar dessa pessoa. Então a gente não deve interferir nisso. E interferindo nisso, eu tô falando pro universo, cara, a vida dessa pessoa é mais importante que a minha. E quando a gente coloca a vida da outra pessoa como mais importante que a nossa, o universo fala assim, então tá bom, minha filha, eu vou resolver a vida dessa pessoa assim, depois a gente pensa na sua, né? Sendo que é o contrário. Eu sei que parece egoísta isso, é um negócio que eu sempre fico assim meio... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me doar pelos outros. Eu passo por cima de mim várias e várias vezes pra estar presente, pra fazer as coisas para outras pessoas. Tô melhorando nesse aspecto, a passos de formiga. Mas quando a gente se coloca em primeiro lugar, eu fico bem, eu tenho sanidade mental, eu tenho saúde física, eu tenho saúde emocional. E se eu estou bem, seja o rojão que vier pela frente, o desafio que vier pela frente com pessoas da minha família, eu vou estar firme para ajudar de forma boa essa pessoa. Agora, se eu tiro essa frequência do meu campo espiritual, porque eu acho que aquela outra pessoa é mais importante, eu passo toda a minha energia boa para essa pessoa, eu fico vazia, o que abre meu campo para energias densas, para eu ficar ali ansiosa, mais depressiva, mais cansada, sem entender meu rumo da vida, porque eu tô 100% focada naquela outra pessoa, porque eu quero resolver a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa é muito importante pra mim, sendo que eu preciso ser a pessoa mais importante da minha vida. Eu sei que isso soa muito egoísta, mas quando a gente aprende isso de fato, a nossa vida muda. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sei, eu também tenho vontade de colocar coisas, porque eu vejo pessoas ao meu redor que não estão tão legais, eu queria colocar, cara, eu quero que essa pessoa cure esse aspecto dela, mas isso diz respeito a ela, não posso colocar na minha, tá? Então é interessante vocês fazerem dessa forma. É claro que se você quiser fazer, faça, mas eu estou apresentando pra você qual é a problemática de você fazer isso, tá? Então peça sempre pela harmonização do relacionamento. Se você não tá com um bom relacionamento com alguém, não está funcionando as coisas da forma que você queria que funcionasse, e muitas vezes a harmonização do relacionamento pode ser uma separação, tá, gente? Isso não exclui disso acontecer, porque vai harmonizar pra você, vai harmonizar pra outra pessoa, pra vocês terem um outro tipo de relação.
Então, eu quero sentir mais amor, mais paixão, mais química conjugal. Coloca lá, amor perfeito, e vai colocando essas outras sequências. Não me canso de surpreender com essa mandala. Esse ano, em dezembro, aconteceu o que faltava. A minha também aconteceu em dezembro, mas muito louco. Então é isso, gente. Essa é a maneira da gente desejar. Como eu disse, tem sequência pra tudo. Tem sequência pra emagrecimento, tem sequência pra questão de saúde, tem sequência pra relacionamento, tem sequência pra prosperidade, principalmente, pra comprar casa, vender carro, vender casa, etc, etc. Tem sequência pra tudo. Como eu disse, essa minha pastinha ela é bem completa, ela tem muitas sequências. E são sequências que a grande maioria ali eu testei. Claro que não de todas de problema de saúde, graças a Deus. Mas a grande maioria que tá ali, eu mesmo pilotei, eu mesmo senti diferença. Eu sempre passo essa pastinha e todo mundo que usa essas sequências que estão ali, elas funcionam. Então é um momento também de você pesquisar o que eu acho legal pra fazer essa mandala. Escreve todos os seus desejos. Como eu disse, faz um momento com calma, pra você ter esse momento de conexão consigo mesmo. Você faz isso antes da virada, tá? Porque se você deixar pra fazer no último momento, vai ser muito corrido. Então tira esse momento pra você. Eu e o Henrique, a gente sempre faz junto. A gente senta lá na nossa sala, pega o nosso papel, coloca um mantra, acende um incenso e a gente vai escrevendo junto. É sempre muito gostoso. Mas a dica escreve tudo num caderno, já coloca a sequência. A hora que você for começar a fazer o desenho da mandala, aí você já tem as sequências ali, já tá tudo na mão. Do que você ficar, mas eu quero tal coisa. Será que tem espaço pra eu colocar isso? Porque vai ficar uma frase grande e tal. Então, é mais ou menos isso. A live vai ficar salva, gente. Vai ficar salva, tá? Pode colocar pra sua empresa, porque é sua, tá? Se o negócio é seu, eu tenho loja. Eu quero que muitos clientes cheguem na minha loja no que vem. Então, eu vou colocar a sequência de atrair clientes. Eu quero que as jornadas atinjam um público ainda maior. Então, eu vou colocar atrair novos clientes, fazer vendas, tem a sequência de vendas. Eu quero que a minha empresa suba de nível, eu quero fazer novas contratações. Aí você coloca, gostaria que mais pessoas alinhadas ao propósito da minha empresa cheguem até a minha empresa para contribuir no ano que vem. E aí você pode colocar. Se não tem uma sequência específica para aquilo, coloca tudo é possível. O 5197148, que ela é uma sequência geral, assim, sabe? Gabi, eu não achei essa sequência de atrair pessoas para trabalhar na minha empresa que sejam compatíveis com o propósito da minha empresa. Então você escreve essa sequência, agradeço ao universo pelas pessoas que estão alinhadas ao propósito da minha empresa, que estão chegando para trabalhar conosco, ou que já chegaram para trabalhar conosco. E aí você coloca, se não tem uma sequência para isso, você coloca o 5197148 ou a sequência de atingir metas, tá? É isso. Putz, eu vou fazer a mandala aqui com vocês agora, tá? Eu vou mostrar ela prática. Eu já deixei meu papel reservado aqui e a caneta. Eu acho que você pode fazer de caneta ou pode fazer de lápis. Eu gosto de fazer de lápis porque o grafite, por ele ser mineral, tem propriedades cristalinas, então ele ajuda na força de expansão, tá? Gente, a lista eu vou compartilhar depois da live no meu Instagram. Vou colocar esse link do Pinterest pra vocês, essa minha pastinha, que tem todas as sequências, e aí vocês vão buscando naquela pastinha as sequências de vocês, tá? E eu vou deixar salvo nos destaques também. Então, bora lá. O que você vai precisar? De um papel. Se você não tiver papel sulfite ou ofício, você pode fazer no papel pautado, não tem problema, tá? Eu gosto de fazer na sulfite, eu acho que fica mais clean, tá? E aí, como que você começa essa mandala? Aqui eu não vou conseguir fazer certinho quando eu vou fazer de verdade, eu gosto de fazer umas medições aqui para saber exatamente qual que é o centro do papel. Você vai desenhar o símbolo do infinito no centro, vai ser o centro da sua mandala, porque o símbolo do infinito é aquela manifestação no quanto contínuo do tempo que conecta o espaço-tempo ao universo e que faz as nossas manifestações acontecerem. Então esse símbolo do infinito, ele carrega muito poder. Então você vai colocar, e é um 8 deitado, que o 8 é a frequência divina, é a frequência do Criador, é quando o Criador fala assim, abençoo todos os planos que você coloca, que é aquilo que eu falei na última live que eu fiz, né? Que quando eu fui tirar meu visto, que eu vi a sequência de 888 na placa do carro, eu tive certeza que ia dar certo. Que é o universo falando assim, minha filha, esse plano aí tá abençoado mesmo, segue em frente.
Deixa eu só tomar um golinho de água, gente, minha garganta tá super seca aqui pra eu continuar, peraí. Pode fazer só a queima no dia 31. Por isso que eu tô falando, faça com calma. E aí só a queima vocês fazem no dia 31. Eu faço assim todos os anos e super funciona. Bom, então você vai colocar esse 8 deitado, símbolo do infinito, no centro da sua mandala. O meu ficou bem tortinho, gente, mas é porque eu vou fazer na pressa agora. Ficou parecendo um óculos. Aí você coloca no centro. No meu não tá bem no centro, mas faz de conta que tá bom? E aí a gente começa a escrever nessa mandala. Tem a frase de abertura. Qual que é a frase de abertura que nós vamos escrever? Vocês querem anotar aí? Eu vou falar devagar. Eu vou colocar aqui, vou tentar... É que eu não... Eu vou colocar essas frases também nos meus stories pra vocês. Que daí vocês tiram print e aí vai ficar na mão porque a gente vai esquecer. Todo ano eu esqueço. Eu tenho no meu bloco de notas do celular, eu deixo as duas frases... eu sempre coloco assim, live de Grabovoi e deixo as duas frases. Que daí eu explico pra vocês. Essa frase inicial, eu vou escrever aqui com vocês. Desejo. A gente vai escrevendo em espiral em sentido horário, tá? Desejo que todas... Se vocês quiserem ir fazendo de teste aí também, pra vocês já verem como é que é pra fazer, as pessoas que têm os mesmos desejos que eu, os mesmos desejos que eu, também sejam atendidas. Atendidas. E aí, depois que você escreve a frase, você coloca a sequência do 888, que é a sequência da gratidão, tá? Para Grigori Grabovoi, a frequência do 888 é a frequência da gratidão. E quando a gente se conecta à nossa gratidão, a gente está agradecendo ao universo por aquilo que a gente já tem na nossa vida, que é uma maneira excelente da gente manifestar. Então, ela vai ficando assim, ó. Tá vendo? Bem em espiral. O meu Instagram tá espelhado, gente. Então, parece que tá ao contrário. Mas você vai escrevendo assim, em sentido horário. Eu gosto de escrever em letra de forma, porque se eu escrevo de letra cursiva, eu não enxergo nada depois. Eu acho mais fácil pra fazer o espiral assim, mas se você quiser escrever de letra cursiva, também pode, tá? E aí não tem regra, não. E aí você escreve aqui, bonitinho, e coloca a sequência. A partir dessa frase inicial, você pode começar a colocar os seus desejos. Então, por exemplo, eu desejo paz. Eu desejo prosperidade. Desejo prosperidade. Só que o que eu gosto de fazer? Eu não coloco só desejo, porque quando a gente coloca desejo, é que a gente está pedindo lá no futuro. Eu gosto de colocar agradeço. Vou fixar esse comentário aqui da Viviane. Maravilhosa. Muito obrigada por escrever pra nós, Vivi. E eu vou deixar nos destaques também, tá? O que eu gosto de fazer? Eu não coloco desejo. Eu coloco agradeço. Agradeço pela prosperidade e coloco a frequência da prosperidade. 318798. Agradeço pela saúde mental. Coloco a frequência da saúde mental. Agradeço pelo bom relacionamento entre eu e meu marido. Coloco a frequência do relacionamento amoroso. Agradeço pela viagem para o tal lugar que eu vou fazer. Aí eu coloco ou a frequência de atingir metas ou a frequência do tudo é possível. Se é uma viagem que é muito... que eu acho, cara... eu acho muito louco que se essa viagem acontecer na minha vida. Eu gosto de colocar tudo é possível. A frequência de atingir metas, ela vai funcionar para qualquer meta que você quiser, que não tenha exatamente uma sequência para aquela meta. Eu tenho um negócio muito, muito específico, eu quero comprar tal coisa. Eu vou colocar a frequência de compra ou vou colocar a frequência de atingir meta. Isso é uma meta de vida para você? Minha meta é comprar um escritório novo.
mobiliar, aqui no meu caso, né? Mobiliar todo esse meu escritório que eu aluguei. Então eu vou colocar como uma meta, eu vou colocar: agradeço ao universo por toda a mobília maravilhosa e pelo meu escritório ter ficado exatamente como é os meus sonhos. E aí eu coloco a frequência de atingir metas, tá? E aí você vai escrevendo em espiral até que você vai terminar todos os seus desejos da sua listinha. Quanto mais desejos, mais miudinhas tem que colocar a letra pra caber na mandala toda, porque a gente só pode usar até o final da margem, tá? Teve muita gente que brincou ano passado e falou assim: cara, eu vou comprar uma cartolina. Pode comprar, ué. Mas eu acho que assim, na minha opinião, como terapeuta holística, quanto mais sucinta a gente faz nossos pedidos pro universo, melhor, mais chances daquilo tenha acontecer. Se eu abro muito o leque, o universo fala assim: mas minha filha, tu quer ir pra Maldivas, pra Londres, pro Cazaquistão, pro não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Calma, vamos se autorizar? Quais são as viagens que você mais quer fazer? O que você mais quer realizar? Gente, teve um ano que eu coloquei um negócio que eu achava que ia ser impossível. Que além de eu querer ir pra Disney, eu queria ir pra Disney com a minha família. E aí, o que depende? De eu tirar o visto, de toda a minha família tirar o visto, de todo mundo ter prosperidade financeira pra todo mundo ir junto. Eu, sinceramente, achava que isso ia ser muito possível, principalmente coordenar agendas, porque minha mãe trabalhava fora, meu sogro trabalhava fora, e etc, etc. O meu irmão trabalhava fora, cada um com seus esquemas. Gente, deu certo. Foi aprovado o visto de todo mundo conseguiu pagar a viagem, todo mundo conseguiu ir. A gente ficou 11 dias em Orlando. Então, assim, é maluco como acontece. E aí você, Gabi, você fez uma manifestação pra família. Sim, fiz uma manifestação pra família. Então, nesse quesito assim, eu quero muito viajar com a minha mãe. Eu sonho em levar minha mãe pra Escócia. Nossa, eu acho que minha mãe vai pirar se um dia eu levar ela pra Escócia. Então, eu posso colocar na mandala: agradeço ao universo pela viagem que eu fiz com a minha mãe pra Escócia. Excelente, maravilhoso, sabe? Agradeço por levar meus filhos à Disney, entendeu? Nesse caso, assim, quando você está manifestando viagens, passeios, agradeço ao universo por dar um carro de presente para minha mãe, esse tipo de coisa, você pode colocar na sua mandala, porque é um bem genuíno que você está fazendo para uma outra pessoa, que você sabe que essa pessoa quer muito ganhar aquilo. Só que como que essa pessoa ganha aquilo de você? Se você tá bem, se você tem prosperidade financeira. Então, quanto mais prosperidade você tem, mais possibilidades de fazer coisas boas para as pessoas você tem. Então, peça bastante prosperidade para si. Prosperidade não tem limite, gente. A gente pede mesmo pro universo, sabe? Só não pode interferir no livre-arbítrio do outro. Isso. Não pode eu querer consertar alguma coisa na outra pessoa. A outra pessoa tem um vício na bebida. Eu quero que fulano pare de beber. Isso você não pode fazer, tá? E é isso. Então, você vai fazendo essa espiral. Aí, energia. Gabi, por que tem que escrever em forma de mandala? Por que tem que ser espiral? Mandalas, gente, elas são tridimensionais, até quinta dimensionais muitas vezes. Quando a gente faz uma mandala em espiral, é como se eu estivesse fazendo essa energia de manifestação sair daqui do meu coração em ascendente, espiral e conectando até lá no universo, tá? Então, quando eu faço esse ritual, eu estou usando o meu Taurus duplo, que é a minha frequência energética do meu campo espiritual, que está passando aqui o tempo todo. Eu ativo uma espiral que sobe lá da minha Kundalini, que é a minha energia de conexão com o plano espiritual, e manifestação com o meu chakra cardíaco. Então, a gente está usando 3 pontos de prospecção, de manifestação para o universo. A nossa mente, através do pedido, do agradecimento para o universo, o meu coração, através do sentimento que aquilo me proporciona. Cara, quando eu escrevi que eu queria... a gente tem que colocar muito sentimento quando a gente faz muita emoção boa quando a gente faz essa mandala. Então, assim, se emocione mesmo. Quando eu escrevi, apesar de não acreditar que seria possível eu ir com a minha família inteira a primeira vez pra Disney, não foram todos, né? Mas a maioria da família foi. Quando eu desejei, eu quero ir com a minha família pra Disney... o sentimento de fechar os olhos e imaginar a gente no parque, ele me fez chorar muito, ele me trouxe uma emoção muito genuína. Então se conecte com essa emoção como se aquilo já tivesse acontecendo na sua vida, gente. Porque, sério, a hora que você for queimar, você vai se conectar com esse mesmo sentimento. Mas já vou chegar na parte da queima. E você vai se conectar também com o seu umbilical, que é a abertura das possibilidades, a abertura das conexões. Então vai sentindo esses pontos do seu campo se expandindo. Quiser usar um pingentinho ali, uma pirita, uma selenita,
colocar seus cristais de manifestação ali no momento que você for fazer. Eu sempre que eu faço a minha... eu deixei minha perita ali dentro da bolsa que eu trouxe de casa, que eu deixei minhas peritinhas lá. Eu vou comprar uma maior pra deixar aqui no escritório. Eu gosto de colocar, depois que eu escrevo a minha mandala, antes de queimar ela, eu deixo a perita aqui no centro, que é o cristal de manifestação, o cristal que nos conecta à nossa inventividade, à nossa criatividade, etc. Conecta muito ao Criador. Então eu gosto de deixar minha perita aqui no centro para emanar ainda mais frequência energética, sabe? Então é isso. Lembrando que, detalhes técnicos, em espiral, sempre escrevendo agradeço ao universo, ou agradeço por, tá? Eu gosto sempre de colocar agradeço pelo crescimento exponencial da minha loja, agradeço por ter 1 milhão de seguidores, sabe? Coisas assim que você quer mesmo, que você deseja genuinamente pra você, que são boas, me conectando à emoção daquilo, à alegria que eu sinto que aquilo tá realizando na minha vida, me imaginando aquilo tá realizando, sabe? E aí você escreve, coloca a sequência, e aí escreve, coloca sequência, escreve, coloca sequência, sempre respeitando o limite das margens, tá? Não pode ultrapassar. Depois que você escrever todos os seus desejos, a aragoneta é legal deixar também. O cristal que vocês intuírem, gente. Eu gosto de deixar a perita, mas, nossa, eu senti de colocar um lápis lazuli, eu senti de colocar um quartzo rosa, eu senti de colocar o cristal que vier na intuição de vocês. Eu senti de colocar vários cristalzinhos nessa mandala com várias questões diferentes. Na saúde, onde eu escrevi saúde, eu vou colocar um cristalzinho de quartzo verde. Cara, sensacional. Você já tá fazendo a ação do universo acontecer ali com a ativação dos cristais também. Não é necessário, tá? Então só, você quer incrementar, quer colocar mais energia aí, o que vier na sua intuição, tá? Só tem que respeitar essas regrinhas da mandala, tá? Quais são as regras da mandala? O símbolo do infinito no centro, o sentido horário em espiral para escrever, falando agradeço ao universo por sequência numérica, colocando a frase inicial. Desejo que todas as pessoas que têm os mesmos desejos que eu também sejam atendidas, que daí você estende a sua manifestação também para o outro. Escrevi todas as minhas sequências, eu vou colocar as frase de fechamento. A frase de fechamento é: agradeço ao Divino Criador por todas as bênçãos recebidas, tá? Lembrando que eu vou colocar essa frase ali nos meus stories também, vou deixar salvo ali pra vocês, tá bom? Vai ficar nos destaques. Então eu terminei de escrever toda a minha mandala, eu vou colocar: agradeço ao Divino Criador por todas as bênçãos recebidas, 8888, tá? E aí você encerra essa mandala, deixa ela ali no seu altar, aonde der pra deixar. Como eu vou pra chácara com os meus amigos, eu dobro ela no meio e coloco na mochila ou na mala, ou levo ela aberta na minha mala, caso minha mala seja aberta. Não tem problema de dobrar esse papel, tá? Não tem problema nenhum. Já teve vezes que eu dobrei e levei, porque eu ia sair só com uma mochila, por exemplo, que é só passar a virada fora. Então eu dobrava e no momento ali, lembra da janela de queima, tá? Você vai queimar essa mandala entre 11h30 e meia-noite e meia, no máximo estourando 1h da manhã, tá? Eu não deixaria até 1h não. Eu gosto de queimar assim, cara, falei Feliz Ano Novo pra todo mundo, um pouquinho antes de falar Feliz Ano Novo pra todo mundo, ou um pouquinho depois de falar Feliz Ano Novo pra todo mundo, eu queimei a mandala. E falta 5 pra meia-noite, eu vou lá, queimo a mandala. E quando a gente faz a queima, por que é importante? O fogo, ele tem 2 poderes, gente: transmutação ou manifestação. Nesse momento, a gente está usando a força do fogo como manifestar, como levar essa fumaça dessa queima, levando para o plano espiritual, usando a força do elemento ar, do elemento fogo para manifestação desse meu desejo, tá? Às vezes a gente usa o fogo em lua minguante para banimento, para limpeza, mas nesse caso de manifestação, a gente usa a força do fogo, desse elemento quente, como um grande manifestador. Então, por isso que a gente queima essa mandala. Ai, Gabi, mas como é que eu vou saber o que eu pedi? Você pode tirar uma foto e deixar essa foto ali guardada, para no ano seguinte você ver de novo essa mandala. Eu não gosto de ficar olhando durante o ano, eu sou um pouco supersticiosa. Quando eu faço a mandala, eu tiro foto e eu olho sempre no final do ano para ver o que aconteceu e o que não aconteceu. E é muito legal, porque às vezes tem, como eu disse pra vocês, tem coisas que a gente esquece que a gente pediu
E quando a gente vê que realizou, eu falo assim, cara, eu tinha pedido isso daqui, eu nem lembrava. Isso de fato aconteceu, que foi no meu caso quando eu pedi a gravidez, né? Eu acho que baixou meu eu superior ali e falou assim, você vai engravidar sim, minha filha. E é isso, gente. É assim que faz a mandala. Vocês têm alguma dúvida? Pergunta aqui, aproveite esse momento pra perguntar, tá? Lembrando que essa live vai ficar gravada. Ai, Gabi, perdi alguma informação. Não sei. Volta aqui na explicação e assiste de novo, tá? Por isso que a gente deixa ela gravadinha. Vai ter aqui. Essa daqui a gente não precisa fazer aquele texto da limpeza de Grabovoi. Essa manifestação não precisa da limpeza inicial, tá? E a limpeza inicial, se você faz ela uma vez por ano, ela é o suficiente. Gabi, pode queimar antes das 11h30? Pode. Tá? Já teve vezes que deu queimar um pouco antes. Eu gosto de queimar o mais próximo possível, mas teve um ano que a gente foi na passagem de ano de 2022 para 2023, eu fui para uma festa com os amigos que eram mais afastados, que moravam na praia, e a gente saiu pra festa, eu acho que era 9h30, e aí eu queimei antes de ir. Funcionou também. A hora que, por exemplo, se você queimar bem antes do horário da meia-noite, você, no momento que virar o ano, pensa na sua mandala queimando de novo. Traz essa visualização. Presta bastante atenção na hora que ela tá queimando. Gente, lembrando que queima de papel pode ser perigosa. Coloca dentro de uma panela, de uma assadeira, de um recipiente. Tem que queimar até o último pedacinho, tá? Tem que queimar ela inteira mesmo. Não deixa sobrar nenhum restinho dessa mandala. As cinzas você pode descartar no lixo comum. Tá tudo certo, tá? Não tem nenhum outro ritual pra fazer com a cinza. O importante é a queima, porque é a queima que leva a energia dela pro universo. O que você faz com as cinzas depois não tem problema, tá? Pode descartar no lixo normal. Eu sempre descarto no lixo normal. Gabi, como você pediu pela gravidez? Pediu para o parceiro estar vibrando isso também? Não, eu simplesmente pedi por uma gravidez tranquila, segura e saudável. Só isso, não cheguei a pedir relacionado ao Henrique. Eu pedi harmonização do nosso relacionamento, pedi sintonização, harmonia e etc. Mas eu não cheguei a pedir necessariamente por ele, sabe? Pela gravidez por ele. Gabi, são 4 vezes 8 na fase inicial e final? Isso. 8, 8, 8, 8. A sequência do 8, 8, 8, 8 eu coloco em cada pedido junto com a sequência? Não. A sequência do 8, 8, 8 você coloca só no início e no final da mandala. Posso queimar a mandala da família toda na mesma panela? Pode! Ai, que gostoso fazer em família. Eu e o Henrique, a gente normalmente queima junto. A gente pega uma assadeirona que eu tenho lá em casa e a gente coloca as nossas 2 mandalas queimando junto. Cada pedido tem que ser só uma sequência ou pode ser mais de uma? Só uma sequência. Então você tem várias sequências para aquele pedido, você até pode repetir, mas eu acho que não precisa, tá? São 4 oitos. Gabi, quando a gente põe algo que tem um processo até concluir e ainda não finalizamos de uma mandala para outra, repetimos esse pedido na mandala de agora? Sim, repete. Repete sim. Mesmo ainda não sendo casada, estou noiva. Eu coloco o nome completo dele pedindo por nós dois? Você não coloca o nome completo, você mentaliza a pessoa pedindo pela harmonia do relacionamento, por um bom casamento, pela relação de vocês. Tem várias sequências de relacionamento que é legal. A queima pode ser dentro de casa, precisa ser na rua, pode ser dentro de casa. Eu sempre queimo dentro do meu apartamento. Mostra a mandala. Ai, gente, a minha não tá concluída. Mas é isso daqui, ela vai ficar toda preenchida assim, ó. Ela vai ficar toda cheia, ocupando a folha toda. Vão compartilhando conforme vocês forem fazendo e me marcando. Eu sempre gosto de compartilhar as mandalas de todo mundo, que todo mundo se inspira de ver as mandalas um do outro. Não precisa necessariamente mostrar o que tá escrito, mas mais de longe, assim, porque também é muito difícil de ler, né? Exemplo, habilitação, ainda não finalizou o processo. Coloca assim, eu agradeço por ter tirado minha carteira de habilitação, tá? E aí pode colocar a sequência de realização de metas. Fiz ano passado e muita coisa se realizou. Eu tinha muito medo de andar de moto e perdi o medo. Pedi pra ser pedida em casamento e realmente fui. Mudei de cidade com meu noivo. Foi maravilhoso. Ai, que lindo! Crianças podem fazer essa mandala também? Devem. Sim, maravilhoso. É ótimo a gente ensinar nossos pequenos. Nossa, ai, eu fiquei emocionada agora que eu fiquei imaginando eu e a Lili sentada juntos fazendo a mandala. Eu, a Lili e o Henrique. Talvez nossos futuros filhos fazendo todo mundo junto. Ai. Estou viajando fora de casa. Por isso vou ter que queimar na rua. Tá ótimo, excelente, não tem problema nenhum.
O importante é queimar, gente. O importante é fazer a mandala e queimar a mandala antes de 31. Se você conseguir fazer isso, tá? Excelente. Do jeito que você conseguir fazer, tá? Tem problema em queimar em um lugar que tem pessoas desconhecidas? Não tem problema nenhum. Posso queimar na praia? Pode. Só toma cuidado pra você não poluir o ambiente, tá? Leva um saquinho pra você colocar as cinzas e depois descarta essas cinzas. Ou então você leva um montinho de cinzas e joga pra amanhã manjar. Eu acho melhor jogar descartar no lixo mesmo, pra não ficar poluindo o negócio, sabe? O povo já joga muita coisa na praia no final do ano. A cada pedido coloca o código no final, sigo assim por diante. Isso. Eu vi uma sequência numérica na sua mandala e antes da primeira frase. Qual é? É a 888, que é a sequência que a gente coloca na frase inicial. Gabi, você vai colocar sequências como fez no ano passado? Sim. Uma dica, façam em letra pequena. Façam em letra pequena. Só vou conseguir horas antes fazer a queima na minha casa, pois vou passar fora. Tá tudo bem. Vai ficar gravado. Qual a importância da frase inicial na abertura da mandala? Não interfere nos meus pedidos? Não, muito pelo contrário. Você precisa colocar essa frase inicial porque a grande magia dessa mandala tá na frase inicial. Porque você se conecta a toda egrégora que tá fazendo essa manifestação para que esse desejo de todo mundo se multiplique, entendeu? Então a mandala precisa ser em espiral, precisa ter o 8 deitado, o símbolo do infinito, e precisa fazer a frase de fechamento com as sequências certas. Senão ela não funciona. Gabi, onde encontrar os banhos de fim de ano para quem não comprou o kit de banho? Gente, intui o que vocês sentem de fazer de banho. Rosa branca, boldo, banho de rosas, banho de prosperidade, vai pesquisando. Eu não consegui passar outras receitas para vocês, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso ainda esse ano. Tenho dúvidas de como colocar pedindo autoconfiança. Exatamente, agradeço por ser uma pessoa autoconfiante. E aí coloca a sequência da autoconfiança. Tô emocionada te ouvindo. Minha segunda mandala, você é maravilhosa. Ai, que bom, fico feliz também. Posso sugerir pra família pra fazermos juntos dia 31? Claro que pode. É melhor queimar antes ou depois da meia-noite? Eu gosto de queimar antes. Eu normalmente queimo. Eu nunca cheguei a queimar depois da meia-noite, porque eu sempre saí, sabe? Então se eu vou queimar, se eu sei que eu vou sair, se eu sei que eu vou estar com pessoas, eu gosto de queimar antes, porque daí eu sigo com as comemorações normalmente. Como eu faço pedido para achar um marido bem sucedido e que me ame, uma família? Você vai colocar, agradeço por ter um relacionamento com uma pessoa que me ama, com uma pessoa bacana, e você vai colocando os atributos e qualidades dessa pessoa. E aí você coloca a frequência de achar, tem uma frequência de chama gêmea, se eu não me engano, tem sequência de atrair relacionamento, tem bastante sequência para relacionamento. Posso colocar outros objetivos? Não tem cristais? Claro que pode. Gabi, fazer um resumão no final dessa live. Gente, a live vai ficar gravada pra quem não pegou do começo. Aí vocês assistem a gravação, tá? Porque eu expliquei com detalhes, eu gosto de explicar com detalhes. Gabi, sobre medo de dirigir, o ideal seria formular pedido por coragem para dirigir? Isso. Eu agradeço por ou ter vencido o meu medo de dirigir, ou agradeço por dirigir com tranquilidade e segurança. Agradeço por dirigir com paz, agradeço por dirigir bem e tranquila, todo tipo. Pode queimar no quintal. É isso. Os banhos tomam à noite, isso, os banhos tomam à noite. Eu gosto sempre de tomar o banho antes, o banho de limpeza, eu gosto de tomar ele à tarde, eu faço alguma meditação de limpeza espiritual. O banho do dia 31, eu tomo sempre do meu banho antes da virada. Então, a hora que eu vou me arrumar, que eu vou tomar o banho pra ficar pronta pra virada, eu já faço meu banho de erva. O banho do dia 1º, eu sempre faço, eu gosto de tomar o meu primeiro banho do dia. Normalmente você vai pra festa, alguma coisa, você acaba tomando um banho de manhã, um banho à tarde. Se você não faz que nem eu, aí você pode tomar à noite também. Mas eu gosto de tomar o banho do dia 30 e do dia 1º eu gosto de tomar de dia. Não sei porquê, isso é uma coisa minha. Mas você pode tomar a hora que você sentir de tomar também. E do dia 31 eu tomo antes de ir pra celebração. Não, tem banho no dia 30, 31, no dia 1º e depois tem esse banho do dia 3 que nos conecta a essas informações de recebimento do universo. Obrigada por nos passar tanta coisa boa. Oh, meu Deus. É muito bom, gente. Eu adoro compartilhar. Eu quero ver vocês realizadas, felizes, bem-sucedidas, com os mozão de vocês, sabe? Conquistando tudo aquilo que vocês desejam pra vocês. Exatamente isso.
A gente coloca essa frase inicial na mandala porque é o nosso desejo para todas as pessoas que a gente ama. Como eu tenho muito carinho, eu tenho muito amor por vocês, eu desejo que vocês realizem todos os pedidos de vocês. E quando a gente coloca isso, é um desejo tão genuíno, tão carinhoso, tão maravilhoso, que realmente as coisas se multiplicam na vida de todo mundo. Tá? Ai, Gabi, no meu caso eu tô começando a vender na Shopee. Eu coloco a sequência de uma loja física normal, você vai colocar a sequência de vendas. Vendas independente de onde você vende, você vende. Não precisa ser de loja física. Tá bom? Vai emagrecer 30 quilos, você coloca: eu agradeço pelo meu emagrecimento, eu agradeço por perder 30 quilos. E aí coloca a sequência de emagrecimento. E é isso, gente. Acho que eu consegui explicar bem. Eu queria falar das energias de 2026, só que eu acho que eu posso abrir uma outra live só pra falar das energias de 2026, porque assim essa daqui fica só de Grabovoi, não mistura os assuntos. Quem vai fazer só a mandala, assiste essa live. Quem vai querer saber das energias, acho que eu vou começar uma outra live com vocês. Daí eu consigo encerrar essa daqui, ela não fica muito longa, que ela já tá longuíssima, 60 minutos. E a gente faz uma outra, pode ser assim? Ah, muita paz pra você em 2026, gratidão por ser luz. Também desejo isso pra vocês, gente, gratidão. Tô muito feliz. Seria legal também a turma que fez. É legal quem já fez, gente, mandar testemunho pras pessoas que nunca fizeram. Eu vou pedir aqui pra vocês. Quem já fez ano passado, coloca nos comentários dessa live como foi pra vocês essa experiência. Porque tem muita gente como eu que viu essa informação lá atrás, não lembro exatamente qual ano, e os depoimentos das pessoas que me deram coragem de fazer essa mandala, porque eu falei assim, cara, mas da onde? Eu vou colocar um monte de sequência numérica, um negócio nada a ver, da onde que veio esse troço aqui? E aí quando eu vi os comentários dos testemunhos das pessoas que realmente as coisas acontecem, eu falei, pô, tem muita gente falando que o negócio acontece, as pessoas não estariam falando que acontece se não aconteceu, elas nem estariam aqui de novo, né? Eu falei, então acho que funciona assim, e realmente funciona. Então, agradeço quem puder, nos comentários dessa live, deixar esses testemunhos, essa partilha com as outras pessoas, para encorajar os amiguinhos que nunca fizeram a também realizar. Gente, quanto mais pessoas felizes e realizadas no seu caminho, naquilo que deseja para si, na vida, melhor a frequência do planeta fica, mais rápido a gente vai para a era de ouro do planeta de novo, entendeu? Mais paz, mais amor, numa sociedade muito melhor a gente vai conviver. Pessoas felizes só manifestam o bem. Então, quanto mais isso chegar para mais pessoas, manda para as pessoas e etc. Quanto mais pessoas manifestando, realizando, atingindo os seus sonhos, seus objetivos, melhor a frequência do planeta, melhor a frequência do nosso entorno. Então, a gente está fazendo bem pro próximo quando a gente faz isso. Eu pedi um novo emprego e consegui. Hey! Você foi um dos melhores presentes que recebi em 2025. Gabi, portal, jornadas lives, bom dia a você. Ai, fico feliz de saber, Flávia. Gratidão. Ai. E é isso, gente. Pode... não precisa fazer a limpeza, gente. Eu não vou nem postar, senão vai confundir. Tá bom? Eu vou deixar essa e a outra live gravada também. Então eu vou encerrar essa live aqui. Eu vou só comer um biscoitinho, que eu tô com fome. Vou tomar uma água. E aí eu volto pra fazer a live de energias com vocês. Me deem, por favor, só 5 minutos. Que daí eu volto aqui. Certo? Vou fazer um xixizinho. E é isso, gente. Então... eu vou postar também nos stories. Por isso que eu também vou pedir esse taping pra vocês. Vou postar nos stories. Vamos combinar assim, ó. Agora é 11h06. 11h15 eu começo a próxima live falando das energias de 2026. Um apanhadão, tá bom? Certo? Combinado? Então, gratidão. Eu vejo vocês daqui a pouquinho. Beijo.